Olá, geração forte de todo o Brasil. Aqui é o pastor Daniel, coordenador nacional dos Jovens Quadrangulares. Quero cumprimentar você, coordenador regional, coordenador distrital e estadual de jovens que está participando da nossa reunião All Together, onde estamos aqui juntos para a gente poder planejar, construir nossos sonhos e projetos na presença de Deus e abençoar esse ano de 2021, que cremos que vai ser realmente um ano especial de Deus sobre todas as nossas vidas, nossa igreja e principalmente sobre a nossa juventude. Eu queria falar sobre o que é ser geração forte, o que é ser uma juventude geração forte. Nós lemos na palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, quando o apóstolo Paulo, ele disse ao seu jovem discípulo Timóteo que ele despertasse o dom, a chama viva que há dentro dele, que havia dentro dele. Assim nós cremos que todo jovem, todo adolescente, ele tem um potencial de Deus na sua vida, ele tem um chamado, ele tem uma missão, um propósito. E nós, como líderes de jovens e adolescentes, somos chamados por Deus para despertar este potencial que existe dentro de cada um daqueles que Deus confiou ao nosso cuidado. Sabemos que temos um inimigo que luta contra isso, que quer destruir esta geração, para impedir que eles possam viver aquilo que Deus planejou. Quando nós olhamos a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, nós podemos ver que sempre foram nos inícios, no começo, nas novas gerações, sempre um grande ataque de Satanás. Satanás não espera que aquele povo, que aqueles servos, que aquelas pessoas se desenvolvam. Ele já ataca imediatamente. Nós podemos ver lá no Jardim do Éden, Adão e Eva já foram atacados no começo. Nós podemos ver Davi, tão novinho, foi perseguido, e até mesmo o próprio Senhor Jesus. Foi no início do ministério de Jesus, no começo do ministério dele, que ele recebeu aquele ataque tão forte de Satanás, com aquelas tentações no deserto. Satanás ainda tem se levantado contra as crianças, os juniores e os adolescentes e jovens, já destruindo esta geração. Mas nós cremos que Deus levantou todos nós para sermos essa liderança forte, para guerrearmos contra as obras malignas, contra as setas malignas, e nós não desistirmos desta geração. Deus conta com você, líder de jovens, de adolescente, você coordenador. Deus espera que nós possamos levantar para cuidar desta geração e despertar esta chama que existe dentro deles, esse potencial, esse sonho que Deus já separou. Mas voltando ao nosso exemplo de Paulo e Timóteo, no versículo seguinte, o versículo 7, quando Paulo, depois de incentivar e encorajar o seu jovem discípulo, Timóteo, um jovem pastor no início do ministério, para que ele mantivesse a chama despertada, a chama viva dentro dele, ele disse que Deus então derramou sobre Timóteo e derramou sobre nós alguns elementos necessários para que a gente possa então viver esse chamado de Deus. Primeiro, Paulo diz a Timóteo, a palavra Deus diz a você e a mim, a todos nós, e a nossa geração que Deus confia a nós, que Deus não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de poder. Não vamos deixar o medo nos paralisar, não vamos deixar as mentiras de Satanás paralisar. Satanás tem soltado uma mentira que muitos dos jovens, adolescentes, eles não querem nada com nada, mas isso é uma mentira. Nós temos visto uma geração que se levanta, apaixonada por Jesus. Temos visto adolescentes e jovens liderando células, sendo usados por Deus para curar os enfermos. Temos visto jovens e adolescentes que dizem sim ao chamado de Deus para a sua vida. Então, não vamos deixar este medo nos paralisar e vamos usar este poder que Deus confiou a nós, o poder do Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos que antes que eles fossem para todo mundo pregar o Evangelho, que primeiro fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Nós não podemos ter jovens e adolescentes sem este poder. É o poder do Espírito Santo que faz a diferença. Uma geração forte, sem este poder, sem esse fogo do Espírito Santo, ela vai ser uma geração que pode, às vezes, até mesmo fazer algo bonito, que pode fazer algo assim que seja agradável, mas não vai haver transformação. É o poder do Espírito Santo que convence do pecado, é o poder do Espírito Santo que restaura a pessoa, que cura o jovem, adolescente, não somente da enfermidade física, mas principalmente é o poder do Espírito Santo que entra na profundidade da alma do Espírito, que cura as enfermidades emocionais, que cura as dificuldades de comportamentos, de hábitos. Nós precisamos ter o poder do Espírito Santo. Se você olhar para o logo da nossa geração forte,
que comunica isso para nós. Você pode ver como ali uma chama de um fogo que acende, e queremos declarar que a geração forte quadrangular é uma geração cheia do poder do Espírito Santo. Mas logo em seguida também Paulo diz que nós não deveríamos somente caminhar no poder, deveríamos também caminhar no amor, que Deus ele nos deu o amor. Lá em João 13, Jesus disse que nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus, não somente através dos milagres e do sobrenatural do poder do Senhor, mas também quando nós amássemos uns aos outros como Cristo nos amou. Uma geração forte é uma geração que ama as almas, é uma geração apaixonada. Se nós precisamos do poder para transformar as vidas, para trazer as pessoas para Cristo, é o amor que vai fazer com que a gente não desista daquele jovem, não desista daquele adolescente. É o amor para consolidar, é o amor para caminhar junto, para discipular as pessoas, é o amor para trazer a presença de Jesus através das nossas atitudes. Então nós precisamos sim deste poder, mas também precisamos deste amor. E se você continuar reparando no logo da nossa geração forte, ao mesmo tempo que nós podemos ver o poder, a chama do fogo, ele também é um coração. E assim nós entendemos que quando temos o poder e o coração e o amor, nós seremos essa geração que vai realmente fazer aquilo que Deus esperou para nós. E precisamos então de um equilíbrio entre poder e amor. Não dá para ser só poder e faltar o amor, mas também não dá para ser só o amor, porque se tivermos só o amor sem o poder, os nossos grupos de jovens, adolescentes, serão grupos de muita comunhão, muita socialização, mas não haverá a transformação e o poder. Por isso que o terceiro elemento que Paulo falou para Timóteo, diz que Deus nos deu o espírito de poder, nos deu o espírito de amor, mas também deu-nos o espírito do equilíbrio, o espírito da sabedoria, que vai fazer agora este equilíbrio entre poder e amor. E assim nós entendemos que se cada jovem, adolescente quadrangular, cada grupo local de juventude, cada coordenadoria, ela tiver a sabedoria, a inteligência, o equilíbrio, a visão, a palavra de Deus, ela tiver o amor e ela tiver o poder, juntos o poder, o amor e a sabedoria, nós vamos ter uma geração muito forte, geralmente uma geração que vai realmente vencer as obras do inimigo. Essa é a geração forte quadrangular, jovens, adolescentes, líderes que se movem no poder do Espírito Santo, que transbordam no amor de Cristo e caminham com sabedoria. Obrigado a você, líder e coordenador, que tem dito sim ao chamado de Deus para liderar esta geração, para despertar esse potencial que existe dentro de cada um dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, para sermos a resposta de Deus para este mundo na qual Deus nos escolheu e nos colocou, e também para a nossa querida Igreja do Evangelho Quadrangular, que nesse ano de 2021 comemoramos 70 anos e celebramos tudo aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Mas a nossa igreja, ela olha para frente, temos sonhos, temos projetos, temos um futuro lindo para nós, e esse futuro conta com a nossa juventude. Então que Deus abençoe cada vez mais a sua vida e vamos ser usados pelo Senhor.